Mais um vídeo aqui do canal. Hoje o assunto é sobre o livro As Origens do Mal, de Fábio Blanco. Então, pela capa, você já identifica que ele vai falar que o marxismo não é algo bom. Então, ao longo do livro, ele vai desenrolar essa ideia, vai trazer alguns comentários sobre a teoria marxista. Então, ele vai trazer alguns erros do marxismo e algumas consequências ali por conta da teoria em si, mesmo que muitos enxerguem o marxismo como uma solução para os problemas do mundo. O autor entende que, na verdade, o que fortalece o marxismo seria a filosofia. Ele revela que toda a sua geração foi criada por socialista, ou seja, em todos os lugares, até hoje, nós estamos rodeados por muitos deles. E aqui eu abro um parênteses para explicar que a teoria marxista é o socialismo. Na verdade, o Marx ele vai escrever sobre a teoria do socialismo. Então, desde sempre, nós somos levados a acreditar, como por exemplo, que o mundo se move a partir da luta de classes, que a economia é um jogo de soma zero e também que o capitalismo seria algo terrível, algo que só a consequência do capitalismo seria só a questão da desigualdade, e entre outras muitas das ideias marxistas. O autor vai explicar que as pessoas que são contra o marxismo, elas muitas vezes escolhem debater no campo político, quando na verdade elas devem fazer isso na esfera, pasmem, religiosa. Então ele vai explicar o motivo dele comparar uma religião com o marxismo, já que o marxismo é uma teoria ateísta. Ele vai dizer que existem profetas que prometem um céu, que seria ali o socialismo com um mundo melhor. Vai também falar sobre o conceito de pecado, que seria o proletariado, que é uma pessoa que muitas vezes está alienado. E por último, o demônio seria o capitalismo, obviamente. O socialismo era para ter sido totalmente condenado pelo curso da história, mas curiosamente ele não ruiu, pelo menos as suas ideias. A gente pode usar como exemplo ruim a União Soviética, do qual nós tivemos milhões de mortes, e o Muro de Berlim também, com pessoas fugindo justamente do lado socialista. Mas curiosamente, essa ideia continua viva aí nas mentes, nos corações dos revolucionários. As filosofias antes enxergavam o passado, o presente, considerava-se todos os pontos, então os filósofos analisavam, pensavam. No marxismo, muitos dos filósofos, os mais atuais, eles vão entender que o marxismo como uma realidade para tudo. Então eles não criam nada novo, eles pensam a partir do marxismo. Outra característica que a gente pode citar do marxismo é o materialismo, ou seja, tudo é matéria, não existe nada além da matéria. Materialismo é diferente de uma pessoa que está apegada aos bens materiais, pelo menos nesse contexto. Dentro dessa ideia, vem no combo, negar a existência de Deus. A transcendência dentro do pensamento marxista não existe. Então nós temos uma questão a se considerar. Se tudo é matéria, onde estaria a origem das coisas? Então o que traz a vida para as coisas? Os marxistas entendem que a resposta para esta dúvida estaria relacionada à afirmação de Heráclito, de que tudo flui e tudo funciona com fluidez, desencantando então a necessidade de alguém ou alguma coisa para animar. Todas as coisas já estariam em constante fluidez, então tudo já vem acontecendo desde sempre. O coletivismo também é uma característica, já que eles viram as costas para o individualismo. Do antagonismo, eu achei interessante que ele vai falar sobre uma reflexão. Qual seria o antagonismo do marxismo? Qual seria o seu contrário? É óbvio que a gente vai pensar no capitalismo, mas na verdade o autor vai dizer que não, porque o capitalismo, ele entendia que uma hora ele seria superado, então não é o capitalismo. Ele entende que o antagonismo do marxismo, na verdade, é o idealismo. O idealismo simplesmente lembra que todo ato humano é precedido por uma decisão, a qual é oriunda de um pensamento. Então, para Marx, as ideias não importam, mas as relações materiais que vão determinar a transformação da sociedade. Ou seja, antes de mudar as ideias, mudam-se as relações materiais. Marx entendia que
a história move os homens. E a ideia e os erros humanos dentro dessa perspectiva, eles não existem, porque eles aconteceram em decorrência por uma consequência das relações materiais. O autor vai concluir que o pensamento marxista, na verdade, ele empobrece a compreensão da história, porque ele vai ignorar o quão complexo é quando você fala de situações, relações humanas, das causas e muitos dos acontecimentos. Outra coisa que Marx vai dizer, que o autor vai comentar, é sobre a destruição do passado. Então, eles vão entender que o passado, tudo que aconteceu no passado, justamente porque o mundo melhora com essa luta de classes, a partir da luta de classes, então eles vão enxergar o passado como uma maldição. Sobre a classe operária, a burguesia, esse famoso conflito, a única solução estaria na destruição da burguesia. O autor entende que até faz um sentido pensar sobre a ótica marxista antes da Revolução Industrial, porque a partir da Revolução Industrial tudo mudou, todas as relações mudaram por conta do capitalismo. Então, para o autor, o capitalismo ele trouxe melhoras, principalmente no que se refere aos mais pobres. Ele também fala sobre a crise, né? Porque todo socialista, todo marxista entende a crise como um sinal de que o sistema atual ele está se desintegrando. Então, eles veem como uma possibilidade de que as coisas realmente sejam transformadas. Eles ficam esperando que algo seja feito ali para transformar. Marx acreditava que os religiosos, por exemplo, ter uma religião impedia o proletariado de entender o que de fato acontecia com eles. Ou seja, ao invés dele fazer a revolução, se levantar, não, ele preferia entregar a sua fé à religião para ele simplesmente fingir que não tá vendo, para ele não ter a realidade, encarar a realidade da injustiça que ele sofria. Então, para Marx, as relações religiosas, elas não passam de relações materiais que, de certa forma, contribuem para sustentar todo esse sistema. Mesmo que algumas pessoas incitem a acreditar, achar que tem alguma coerência em acreditar em Deus e ser marxista ao mesmo tempo, porque não tem nenhum sentido. Existem sim pessoas que acreditam em Deus e são marxistas, mas muitas vezes as ideias se confundem. Por quê? Porque você faz uma mistura, uma mistura sobre o discurso religioso com uma transformação de mundo, porque você vai começar a considerar as injustiças sociais, o socorro dos marginalizados. Ou seja, você vai pensar sobre a esperança de um mundo melhor, só que esse mundo melhor aconteceria aqui na Terra, diferente de quem acredita em Deus, que o lugar prometido é um outro plano, é um céu. O autor vai citar que o dever de um revolucionário é encaminhar as pessoas e muitas vezes doutrinar elas para que a revolução de fato aconteça. Então, a ideia é que você passe muitas vezes até a doutrinar essas pessoas para que elas sejam levadas ao conhecimento de que o socialismo é algo bom para então a sociedade ser transformada. Eu vou encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.